pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez no próximo bloco. Vamos começar mais um episódio. Esse é o 114º. Aprendi, viu? 114º para os leigos aí, número 114, tá? A gente tá sentado várias vezes, a gente sentou várias vezes aqui com vários profissionais do mercado da construção civil, sempre com assuntos super interessantes e sempre com aquele avisinho no começo para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Vai ficar passando aqui na tela, mas no Spotify, no YouTube, no TikTok tem uns cortes lá, alguns fragmentos para vocês verem os melhores momentos dos episódios, mas não esqueçam de acompanhar os episódios inteiros também, que as conversas são sempre super interessantes. E hoje a gente vai ter um papo um pouco diferente, né? A gente não vai falar tanto da nossa vida, da vida de vocês, no caso e tal, mas não sei se vocês sabem, principalmente os profissionais da arquitetura, que vai ter eleições do CAL Paraná, né? Que eu acabei de descobrir que é do Paraná inteiro, eu achei que era só de Curitiba, mas é do CAL Paraná inteiro. Então, quem acompanhar isso, se for arquiteto, acho que é uma boa oportunidade para acompanhar quem tá concorrendo lá para ver as chapas e para ver as ideias da galera e tal, e exercer essa parte do voto aí, que é super importante. Né? Não sou arquiteto, então não vou votar, mas quem é arquiteto aí, se puder acompanhar, hoje a gente vai ter uma conversa aqui com a chapa número 3. Com a chapa 3, eu sabia que era, mas eu queria que vocês falassem. Mas a gente tá aqui com a Aliciane e com o Mogan. Isso. Que eu não vou perguntar o resto, mas aí você pode falar se quiser. Mas é isso, pessoal. Vamos começar a nossa conversa. Então é um prazer ter vocês aqui pra gente discutir falar sobre esse assunto que não é tão discutido no mundo da arquitetura, né? A gente sempre fala de projetos e de interiores e disso e daquilo, mas antes disso tem que ter alguém que fiscaliza ou alguém que dá suporte, né? Todo esse embasamento para coisa acontecer de verdade, né? Exato. Basicamente. Se vocês quiserem se apresentar, então... A Aliciane vocês já conhecem, que ela já veio aqui no podcast, mas se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês aí, fiquem à vontade. Eu tava falando que o meu foi o 12, né? Foi 12? Caramba! Se tivesse sido 112, ia ser... Ia ser estratégico. Mas meu nome é Aliciane Cordeiro, sou arquiteta, atualmente também conselheira do CAL. E já estive aqui, né, com o Alexandre, falando da minha história aí um pouquinho. Quem quiser, volta no episódio 12, né? Super interessante. Quem não assistiu ainda, é super interessante mesmo. E estou concorrendo aí novamente pela Chapa 3 para próximas eleições. E eu sou o Mogan Zazi. Mogan Zazi, pronto. Mogan Zazi, arquiteto urbanista desde 1987. Show! Tá? E... atualmente sou também conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná e concorrendo à reeleição nas próximas eleições no dia 10 de outubro pela Chapa 3. Já tá logo. Hoje é dia 28, né, Ana? Hoje é dia 28. É o dia que vai lançar, né? Então hoje é dia 28. Tem 10, 12 dias aí pra vocês assistirem esse podcast e já... escolher a chapa, fazer o voto, entender como é que funciona, falar com o pessoal, que vai ficar o Instagram deles passando aqui, e daí vocês vão conseguir tirar as próprias conclusões. Hoje eu vou talvez encher vocês de perguntas, que como leigo, eu vou perguntar como um leigo, que talvez seja o arquiteto que acabou de sair da faculdade, ele só sabe que ele vai ter um númerozinho ali que começa com A, não sei o quê, e vai ter uma carteirinha, e vai poder colocar isso lá na bio do Instagram. Isso pode fazer, né? Só que às vezes a pessoa não sabe o que o CAL faz. Tipo, eu não sei, talvez tem muita gente que não sabe. E tem gente que acha que é só ir lá buscar a carteirinha e é isso. Mas não é, o CAL tem uma gama de ferramentas e de apoio pra galera que precisa. Na verdade, todo mundo precisa, né? Mas às vezes não sabe como usar. O que o CAL faz? Existe uma definição do que o CAL faz? Tem. O CAL é uma autarquia federal, é um conselho profissional e ele só existe para as profissões regulamentadas no país, que são perto de 30, mais ou menos, né? E ele fiscaliza o exercício profissional. E a maior parte dos arquitetos imagina que ele está para defender o profissional. E a autarquia, o conselho, está para defender a sociedade e não o profissional. O profissional tem que estar graduado, registrado
inclusive para poder se apresentar como arquiteto urbanista. Tem muito arquiteto que, assim, dentro da conselho, existem uma série de comissões que tratam de assuntos específicos, né? Eu faço parte da comissão de exercício profissional, que é, vamos chamar assim, do cerne do conselho, que é a parte que trata de fiscalização. Isso ele faz parte da comissão de ética. Acho que as duas, talvez, bem movimentadas. Sim, acho que as mais bastante trabalho. Muito trabalho. Né? E então, acontece muito de as pessoas se graduarem. Ela se gradua em arquitetura e urbanismo, bacharel em arquitetura e urbanismo, e ela já se apresenta como arquiteto urbanista. E a legislação e o regulamento não diz que não. Diz que não. Você tem que ter isso, e além do que você tem que ter o registro. É tipo o advogado. Se formou, ele é bacharel em direito. Exatamente. Ele se torna advogado. É bem isso. Depois. Então, só depois do registro e tudo mais. No caso do advogado, ainda tem o exame da ordem, né? Tem o exame da ordem, é verdade. Que é talvez seja até talvez não, com certeza uma discussão que se pretende colocar no conselho. A gente gostaria, a maior parte dos arquitetos gostaria que isso acontecesse, que a gente tivesse um exame. Já, né? Há um tempo já. Há muito tempo, né? Mas por hora nós ainda estamos impedidos por lei de fazer esse tipo de coisa. Mas regulamentar e fiscalizar a profissão de arquitetura e urbanismo é a função do conselho. É isso, é legal que você comentou que, tipo, não é que... falando que não é a favor do arquiteto, não quer dizer que tá contra o arquiteto. Não. Mas ele tá pra proteger a sociedade de forma geral, né? É que parece que daí o CAL se torna um monstro, né? Que nossa, o CAL tá pra ferrar o arquiteto. Não é essa a questão, né? Mas é que se a gente não protege a sociedade, vai dar um ser humano lá, diz que arquiteto faz uma obra, cai, o outro morre, e daí aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema. Tem que proteger o certo, né? Peguei um exemplo bem drástico, né? Mas existem problemas menores que também são problemas. Que talvez não envolva, tipo, essa questão de morte, machucar alguém, sei lá. Mas, tipo, tem N fatores, né, que... Por isso que tem uma regulamentação da profissão, né? Não é simplesmente pra coletar informações ou pra, sei lá, fazer curso. Não é pra isso. É pra, tipo, realmente... Assim, a arquitetura é tão importante que a gente enxerga em qualquer lugar da rua. Você não consegue enxergar um lugar sem arquitetura. Não, a gente vive na arquitetura. Exatamente. As pessoas não se dão conta disso. O curso é arquitetura e urbanismo. E é exatamente onde a gente vive. O meio que a gente vive é arquitetura e urbanismo. Você está dentro de casa, você está na arquitetura, você está trabalhando, você está na arquitetura, você se desloca da tua casa para o teu trabalho, você está no urbanismo. E o nosso trabalho é ordenar isso tudo. Da melhor maneira possível. E é importante proteger... É como se fossem as leis, né? Se a gente for pensar de um modo bem grotesco, assim, as leis que existem, tipo, você não pode roubar. Não, você não pode roubar porque senão vira um caos. Então, você tem que... Todo mundo... tenta executar isso, né? A maior parte da população tenta executar e que não é punido. Então, na arquitetura é a mesma coisa, né? Tipo, você tem uma série de regras que você tem que seguir lá pro bem-estar da nação, vamos dizer assim, né? Do mundo. Porque senão não é questão de tipo, tu fez um projeto feio, tá aqui uma multa. Senão não dá pra gente fazer isso. Não. Seguir uma regra errada, não seguir uma regra, na verdade, ou infringir alguma coisa que é extremamente importante, porque acho que não posso dizer 100%, mas vai visar a segurança da maior parte das vezes, né? Seguir a legislação, entender... Putz, a prefeitura aqui em Curitiba exige tal coisa. Então você tem que seguir isso. Não pode... Uma zona R1, você não vai construir um prédio de 80 andares. Porque não. Só porque não. Então, se alguém construir, tem que estar o CAL lá no meio pra... E tem outro lado também que o Moga tava falando. De pessoas se passarem por arquitetos, né? Tipo, que não são arquitetos. E daí estão tirando o espaço de um arquiteto, realmente. Então... Isso é ruim pra categoria, né? Sim, para todo mundo, porque, tipo assim, a gente tem que dar importância devida a algumas coisas que o Conselho fez muito bem feita, né? Então, em 2016 foi feito um levantamento em que 84% das obras no país são feitas sem o acompanhamento de um profissional habilitado, seja ele arquiteto ou engenheiro. Caramba, 84%? 84%. Isso de lá pra cá mudou assim pouquinho, uma coisinha de toda, e o Conselho acredita que isso tenha sido
um grande passo. E, infelizmente, não é ainda assim, né? O que leva a gente a entender o seguinte, nós estamos brigando por 1/6 do mercado. E o mercado é 6 vezes maior, na verdade. Né? E o arquiteto médio, no bom sentido, ele não entendeu isso ainda. Tá? E o próprio conselho também, em alguns regramentos, também não entendeu esse processo todo. Tanto que, digamos assim, do ponto de vista da Comissão de Exercício Profissional e meu pessoal, tá? Nós tivemos uma mudança de regramento, de uma resolução que trata do exercício profissional, né? Da fiscalização. Nós saímos da resolução 22 para a resolução 98, onde o Conselho colocou que determinadas pessoas não são... Elas podem ser fiscalizadas, mas não podem ser multadas, não podem ser... E, digamos assim, isso a gente está questionando da legalidade, inclusive, do Conselho fazer isso, porque a obrigação nossa é fiscalizar. E eu não posso dizer assim, porque você... Porque a Aliciane lá e tal, não... Não, digamos assim, mas a coisa são famílias com até 3 salários mínimos, né? Entendi. Que tratam de autoconstrução, tá? E daí a gente sempre acaba caindo num processo de comparação com outras profissões, tá? Dentro do próprio conselho existe um equívoco no tratamento daquilo que seja autoconstrução, né? Então, por exemplo, você pode construir a tua própria casa? Pode. Você pode projetar a tua própria casa? Não. E na própria resolução do conselho há esse entendimento equivocado. Tá? Então, digamos assim, você pode tomar um remédio de tarja preta, você pode, mas só se o médico disser para você. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Por conta daquilo que a Aliciane falou. Segurança, tá? E a melhor habitabilidade nas construções. E uma outra curiosidade, dúvida, que agora não é mais curiosidade para mim, não é dúvida, né? Agora eu sei como é que funciona, que os arquitetos que passaram lá, tem o númerozinho e tal, tem a carteirinha bonitinha, eles têm que votar, né? Nessa... Sim. Tipo, é uma obrigação, vamos dizer assim. E a gente falou bastante dessa questão de... Essa carteirinha aqui, gente, existe de verdade. Ela existe de verdade. Existe a carteirinha. O arquiteto, ele pode exercer o poder dele, de tipo de decisão, votando na diretoria. É diretoria que chama? Votando na chapa. Na nova gestão que ele achar adequado. Mas o que eu ouço muito dos arquitetos, 90% que falam comigo a gente tem a carteirinha, a gente paga anuidade, a gente paga a RRT. Ou RRT, E tá certo. E tá tudo certo. E o CAL não faz nada pela gente. Exato. O CAL não serve pra nada. E o CAL... Por quê? Porque os arquitetos procuram coisas palpáveis. Eles procuram... Coisa física, coisa visível. Plano de saúde. Eles procuram o software. Eles procuram... Não que seja isso a obrigação do Conselho de Arquitetura, tá? Porque, que nem o Morgan falou, a função principal é fiscalizar o exercício da profissão. Mas hoje eu entendo que isso faz parte de um agrado, talvez, que o Conselho possa ir atrás e tudo mais. É uma das coisas que a gente já tá vendo. Mas não é a função principal, é isso que os arquitetos têm que entender. Que nem essa parte da fiscalização também. Hoje tem 7 fiscais no Paraná? 7. No Paraná inteiro só são 7 fiscais. 399 no municípios. Paraná? No Paraná inteiro. Caramba! Isso pra gente é um absurdo. O que 7 fiscais fazem, né? Então, precisa melhorar muito essa questão da fiscalização. Existe um projeto de ser automatizado isso, tipo, uma coisa... Mas é um projeto a longo prazo. Sim, é tudo... É tudo um projeto, né? Então, tipo, até um dos nossos... propostas era melhorar isso também, né, com mais pessoas fazendo essa fiscalização e tudo mais. Então, pode... Nas nossas propostas, por exemplo, tem a proposta de um PSS, né, que é o processo simplificado de seleção, ou seleção simplificada, né, e que é uma contratação temporária. Tá? De fiscais, por exemplo? Auxiliar de fiscalizar. Porque, digamos assim, a função de fiscal é só do arquiteto.
Tá? Então, todos os 7 fiscais que tem no Conselho são arquitetos graduados. Tá? Porque isso está na legislação, é isso que tem que ser. Então, e essa é uma profissão muito cara. E, assim, é um dos salários mais altos que tem no Conselho. E nós não estamos falando mal disso. Tem que ser muito bem remunerado e assim é. Mas, assim, ele é a pessoa que tem que ir lá fazer a vistoria lá, tudo mais, ou pesquisar para fazer a fiscalização e tudo mais. E é um trabalho muito caro para Então, assim, a ideia é contratar, através do processo do PSS, contratar auxiliares de fiscalização para que façam esse trabalho mais preliminar, e daí o fiscal, um desses 7, por exemplo, ele só ratifique aquilo ali, certifique aquele processo de fiscalização. Eu acho que a gente ganharia. E a ideia de fazer esse processo, antes de fazer o concurso, para que esses auxiliares sejam funcionários contratados efetivamente e definitivamente, a gente fazer um teste para ver como é que isso vai funcionar, tá? Antes de a gente já fazer o concurso e já contratar, e daí, porque, digamos assim... se der errado... Se não funcionar, daí, digamos assim, você fica com um mico na mão. Então, por isso, o trabalho de fazer esse processo dessa forma para fazer funcionar, para ver como é que isso funciona. Então, contratar lá 2, 3... Curitiba tem 3, e daí tem um em Pato Branco, um em Londrina, um em Maringá e o outro... Nossa, não me recordo agora. E eles não podem ser divulgados, né? Porque senão a galera corre atrás deles na rua. Não, porque fiscal, nossa, falou em fiscal, acho que a galera já acha que... Tem gente que até fala pra mim, por que os próprios arquitetos não podem fiscalizar, né? Até pode fazer e já mandar pro... Você pode fazer denúncia e tudo mais, né? Mas até do ponto de vista disso que a Aliciane está falando, né? A pessoa legalmente habilitada para fazer isso é o fiscal. É o fiscal, tá? E existe questionamentos sobre se a gente fizer, se isso tem validade. Então, assim... o buraco é mais embaixo, né? Você pode estar querendo... ferrar alguém. Exato. Perdi aquela obra, agora eu vou... Semana que vem... Ou então um vizinho que você está te perturbando e tudo mais, né? É que isso que eu acho que é complexo nesse universo, porque, tipo, isso é uma coisa que talvez, sei lá... Vou chutar um número que eu tirei da minha cabeça. Que 10% dos arquitetos saibam que existe esse tipo de coisa. Que existem fiscais para fiscalizar. Ou vocês acham que a galera sabe que tem? Eu acho que eles sabem, mas só não sabem que só são 7. Ou não sabe exatamente o que faz, ou que tem essa briga, vamos dizer assim, de tipo, por que a gente, né, vocês não podem fiscalizar e tal. Isso, Mas tipo assim, por sermos uma autarquia federal que faz parte do poder público, tá? Os procedimentos são meio burocráticos. Muito burocráticos. Então não é fácil de você fazer. E a Aliciane falou, são 7 no estado inteiro, né? E como é que você faz? E o imaginário do arquiteto é ainda da época do CREA, que tinha bastante fiscalização e tudo mais. Hoje eu sei que o pessoal do CREA também reclama da falta de fiscalização, tá? Mas, assim, é um ponto comum. Um desejo do arquiteto é de ver não só a fiscalização bater na rua, mas assim, para esse negócio aí que você tá. E todo esse processo tá, por conta do regramento, tá muito complicado, muito difícil. E isso a gente tá levando para fazer essa alteração, porque não dá para, da forma como tá, a gente não vai muito longe. Esse processo de fiscalização é legal da gente falar que, tipo, quando a gente fala em fiscalização, o pessoal fica meio ressabiado, né? Mas isso é pra proteger quem faz certo, né? Tipo, é muito ruim você tá fazendo, tem 5 sobrados numa rua, daí você tá fazendo certinho, os outros 3 estão fazendo certinho, mas o 5º lá, você sabe que tá fazendo um negócio que tá fora, não recolheu o RRT, tipo, não tá fazendo muito certinho, assim, isso prejudica, porque pode ser que ele tenha um preço mais baixo, então ele tá ferrando com a profissão, ou ele vai fazer uma cagada lá, que, tipo, pode cair o negócio, enfim, e daí poderia ser evitado e tal, então a fiscalização é pra, tipo, ajudar quem segue as regras, né, porque, tipo, tem a questão de segurança, mas
ético, basicamente. Você seguir as regras e saber o que tá fazendo, né? Sim, e tem uma outra coisa que as pessoas confundem muito, que acham que o conselho fiscaliza, por exemplo, obra quando estão construindo mais área do que deve lá, né? E isso não faz parte do conselho. Isso né? é prefeitura? É prefeitura. Mas deveria ter uma ligação, né? A gente queria que a prefeitura e o conselho tivessem uma conversa, né? Uma conversa ali, porque, querendo ou não, tá errado também. Então, somando o que você falou, com o que a Aliciane falou agora, tá? Por exemplo, desde 21, começo da gestão, dentro da comissão de exercício profissional, tinha, por exemplo, fazia uma fiscalização numa obra qualquer ou numa situação de alguém que já... A pessoa foi autuada por alguma razão qualquer, ou por exercício ilegal, ou por não ter feito a coisa da forma correta, tudo mais. O que passou a acontecer? A gente fazia-se só um processo de exercício ali e uma multa relativa àquilo ali, tá? E daí, a partir disso, nós paramos e fizemos a seguinte análise. Espera aí, mas o cara já cometeu uma falha aqui assim. E ao cometer a falha, daí você tem que ir lá na legislação e no resto do regramento e dizer assim, ao fazer isso aqui, ele cometeu uma falta ética. Tá? Então, o que a gente faz? A gente termina o relato e volta de um processo desse de fiscalização, tá? E remete para a comissão de ética. Aí sobe para você. Tá? Porque tudo, a pessoa... tudo vai para ética. Tipo assim, é uma falha ética pequena, algumas têm uma falha ética maior, tudo mais, mas é uma falha ética, tá? E a gente não pode fechar os olhos para isso daí, tá? Porque senão fica uma questão que é o que a maior parte do profissional encara, é que você fez por uma mera questão de arrecadatória, que o conselho vai lá, cobra a multa e pronto, recolhe. Não, peraí, tá? Porque isso está atrapalhando o mercado como um todo. Eticamente você está cometendo um erro. Então, vamos acertar esse negócio aqui assim. E com relação a isso que você pega a maior parte, por exemplo, das prefeituras, todo ano elas fazem uma análise. Antigamente se fazia por aerofotogrametria, hoje você faz por imagem de satélite e tudo mais. Então o cara chega lá e diz assim, opa, essa área, esse cara aqui aumentou um pedacinho aqui assim, tá? Mas onde é que tá isso daí? Tá só no setor de finanças e cobrança de IPTU da prefeitura. E esse cara aqui assim não comunica a secretaria. Fica perdido, né? Não é ficar perdido. Ele não comunica a prefeitura, a Secretaria do Urbanismo, que aquele imóvel teve um aumento. Para que, então, a Secretaria do Urbanismo notifique aquele contribuinte e diz assim, ei, se aumentou isso aqui assim sem tirar o alvará. Tá? E o que isso representa? Para nós, aumento de mercado, porque você vai ser obrigado a contratar um arquiteto para fazer. Então, digamos assim, não é eu vou sacanear o cara. Não, é uma questão de... Ele pode estar comendo uma parte ali que não poderia também, né? Porque tem as regras. Na maior parte das vezes invadindo numa área protegida ali, invadindo a área protegida, APP, recuo, sabe? O cara tá fazendo sempre alguma coisa que não devia estar fazendo, tá? E principalmente não tá recolhendo e deixando aquilo regular. Tá? E isso é outra coisa. Aumenta o trabalho, porque digamos assim, você tem... o mercado de trabalho para o arquiteto, porque o cara vai ter que ser obrigado a se regularizar. E entrando no assunto tipo de chapa, por exemplo, por que vocês se candidataram assim? O que vocês veem, o que vocês vêm trazer pra galera, tipo, o merchan de vocês, basicamente? Tem que corrigir muita coisa lá dentro do conselho, porque a gente falando assim, parece que o que o conselho faz, que nem se perguntou, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que fazer essas análises desses que chegam, mas tem um por trás disso aí que precisa ser corrigido. Tem várias coisas, vamos lá, começar por onde? Vamos fazer a lista aí. Não, tipo assim, nós vamos para a quinta gestão desde a criação do conselho em 31 de dezembro de 2010. Tá? O ano de 2011 foi um ano de transição para sair do CREA e criar os conselhos estaduais e o nacional, BR, que a gente chama, né? E daí a pergunta simples, não é uma coisa, não é uma ciência espacial nem nada assim. O que é que melhorou na vida do arquiteto desde que criou desde a criação do conselho?
Nada. Nem a carteirinha mudou? Não? Você veja só. Essa carteirinha, por exemplo, tá? Todo mundo me pergunta para que serve esse chip na carteirinha, tá? E o objetivo dessa carteirinha, que ela foi bolada num determinado tempo, para que você carregasse a assinatura digital na carteirinha, tá? Até agora nada, né? Não, e tipo assim, só que a assinatura digital hoje está no sistema como um todo, então você não precisa, e daí você precisaria ter um leitor de chip, então... Já era, obsoleto. Essa carteirinha é obsoleta, ela nasceu natimorta, ou seja, com o chip, ela não funciona, não tem função mais nenhuma, tá? Mas continua se fazendo dessa mesma forma, tá? Então, assim, não mudou nada na vida dos arquitetos. Pelo contrário, a gente meio quase perdeu algumas coisas, tipo as atribuições do Tauro, né? Que um dos integrantes da nossa chapa, que é o Cláudio Maiolino, teve um grande trabalho por trás disso tudo pra gente não perder isso. Acho que você pode falar um pouquinho mais disso. Sim. E eu acho também que uma das grandes percas foi a questão dos design interiores terem ido pro CREA. Há controvérsias, mas... Principalmente o estado de São Paulo que fez acolhimento. Eu acho que foi uma perda também. Então, assim, a gente tá perdendo de vez estar ganhando, na minha opinião. Então, a gente precisa mudar. E tudo isso que a gente falou de os arquitetos estarem fazendo alguma coisa errada ou não, eu boto muita culpa também desde a universidade. Porque eu falo que eu fui ler o código de ética inteiro no CAL. Quando eu fui pro conselho. Você descobriu que tinha um código de ética. Não, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha parado pra ler de fato o código de ética. Então, eu falo assim, eu não culpo tanto, porque eu tava do outro lado há uns anos atrás. A perdida que não sabia das coisas. Então, se você não convive com alguém que tá no conselho, que é a maioria dos arquitetos, nem sabe o que tá acontecendo mesmo, nem sabe por que serve, nem sabe explicar nada. Então, eu acho que uma das nossas ideias é aproximar os arquitetos do CAL. Aproximar, inclusive os estudantes de arquitetura, que eu acho que não deve ser desde o último ano, na minha opinião, tinha que ser desde o primeiro ano. Já ter uma apresentação do CAL, explicar que ele pode contar com o CAL desde o primeiro ano da faculdade, sabe? Trazer a vida do estudante também ali pra dentro. O próprio arquiteto não vê o CAL como um bloqueio, como algo que não pode ser tocado e não pode nem entrar lá dentro. Porque, na verdade, o conselho é de todo mundo. Então, eu acho que todo mundo tem que estar lá. Essas coisas de trazer palestras, eventos que o pessoal cobra tanto e acaba fazendo por fora, talvez trazer um pouco mais para dentro do conselho, aproximar mais e escutar os arquitetos, que acho que é isso que a gente tem feito bastante na campanha. É escutar, não só capital, porque tem os arquitetos do interior também. E entender, por mais que o número seja menor, mas faz parte do conjunto inteiro do Paraná. Então, a gente tem procurado escutar o que está acontecendo em Foz do Iguaçu, o que está acontecendo em Pato Branco, e a gente tem representantes em várias áreas do estado. E nas áreas que a gente não tem, acho que a ideia é ter alguém que represente o local e tenha um acesso direto com o conselho, sabe? Então, que esteja passando as demandas pra gente entender o que o conselho pode fazer a partir disso. Porque às vezes também as pessoas acham que o conselho vai resolver a vida. E não vai. Às vezes a gente, olha, aqui o conselho ele não pode resolver. Mas ele vai dar uma resposta. Mas pode ir por esse caminho, talvez. Isso, vai direcionar. Eu acho que é isso que falta, que as pessoas... Por isso que não posso falar com ninguém, que ninguém fala comigo. Não é isso. Eu acho que tem que trazer essa proximidade, esse respeito aos profissionais do Paraná e... Acho que o foco maior é esse, sabe? Da campanha. Fora várias coisas que a gente precisa corrigir lá dentro, burocraticamente, questão de contratação de funcionários, que tem que... Digamos que a gente precisa arrumar a casa, por isso que a nossa chapa, a gente até tem uma frase que a gente quer reconstruir tijolo por tijolo. É como se a gente pudesse... Isso é falso, mas eu não tive a reconstruir a casa tijolo por tijolo. E significa que a gente quer o quê? Vamos voltar? Se a gente pudesse deletar tudo e começar de novo, a gente poderia. Já que a gente não pode... Arrumar o que tem. Vamos voltar a fazer uma revisão de tudo. Um retrofit. Vamos fazer um retrofit no CAL. É isso. Boa, gostei. Eu sei. Um retrofit no CAL. E a chapa de vocês tem um nome, né, também, que é Calmo. Essa é uma boa história também. Depois eu volto no pedaço da Liciane, mas assim, a gente foi eleito na eleição passada e naquele momento existia um atrito gigante dentro do conselho.
entre as duas chapas que concorreram à eleição passada. E... Eu posso só dar uma explicação disso também? Pode. Porque isso Deve. porque a gente fala, a gente foi eleito, mas a gente perdeu. Isso é uma explicação que a gente tem que dar, porque foi bem pouca diferença, né? A gestão passada foi 3%, um negócio assim, 51 a 49%. Nossa, caramba. E a gente perdeu, na verdade. E daí, como que nós estamos no Conselho de Arquitetura? A gente perdeu e tá lá. Então, é a questão da 51% da chapa que ganhou entrou e 49% da nossa. Ah, então não é uma... Não é ganhou, perdeu, tchau e benção. Não, mas pode ser. Questão de proporcionalidade. Ah, sim. Tá? Por exemplo, se a gente fizer 86%, 86? 71, a gente entra todo mundo. Direto. Se não, é proporcional. Ou seja, daí pode ter pessoas de todas as chapas numa plenária. O problema é que, assim, tudo que você tenta votar lá dentro, se você não tá de acordo com a maioria, você perde e tem que fazer. Não adianta nada. Então, continue. Não, mas é um bom contexto porque isso é importante, né? Tipo, saber que 50,01 não é 100% a chapa que tá lá dentro. Vai ficar dividido. Existe o coeficiente eleitoral. E às vezes as coisas não andam lá dentro por votação. E daí a gente... Fica amarrado, sempre né? fica amarrado. Então, o ideal seria ter um número maior, né? O ideal seria entrar todo mundo, na verdade. Sim, claro. Vamos lá, gente. 70%. Não, mas é até pra poder propagar as ideias, né? Sim, não que... assim, é bom ter oposição e tudo mais. Isso é saudável no processo. Tá? Mas o que aconteceu, né? Naquele momento lá atrás, lá? Duas pessoas que faziam parte da chapa que a gente compunha, uma não foi eleita, não entrou, e outra renunciou. Mas aí o que aconteceu? E eram elas que tinham esse atrito entre que tinha uma discordância lá, né? Então eles olhavam para mim e para a Aliciane e enxergavam aquelas duas pessoas, certo? Então eles miravam neles e acertavam. Putz, que azar, hein? Acertavam na gente, né? Mas tudo bem, tá? Então, nos primeiros meses ali, por exemplo, a gente levou muita bordoada, tá? Então, daí o que aconteceu? A gente entendeu que a gente tinha que mudar e digamos assim, o meu jeito de fazer, o jeito do Aliciane de fazer, não é essa forma assim belicosa, vamos dizer. Então, foi uma postura calmo. Tá? Tenho calma. Agora peguei. E daí, calmas, serenas. Exato. E daí, ao longo do processo como um todo, né, a gente foi construindo um projeto de mudança do conselho, mas não um projeto local, é um projeto nacional. Então, a gente está junto com vários outros estados no país inteiro. E isso complexo. Porque, digamos assim, nós não podemos tratar o conselho, digamos assim, uma coisa é o CAU-UF, que a gente chama, que é o CAU do Paraná, o CAU de Santa Catarina, Rio Grande, São Paulo, e todos os outros estados, tá? E o outro assim como tem a plenária aqui do Paraná, tem a do BR, que é feita pelos conselheiros federais eleitos em cada estado. Então, a gente faz parte do movimento nacional, tá? Que são 16 estados, tá? E ele se chama CAU em Movimento. Então nós juntamos uma coisa com a outra, tá? E saiu o calmo. Saiu o calmo, tá? Então, tipo assim, ele tem todo um significado nisso daí. Então, tipo assim, a gente vai brigar por aquilo que a gente quer, mas de forma civilizada. Ninguém vai sair assim, sabe? Discutindo, berrando e tudo mais, porque você não alcança nada com isso daí. Eu fico triste. E eu acho importante também essa parte do calma e movimento, porque os poucos encontros que eu pude ir nacionais, que às vezes tem as comissões, tem os encontros nacionais. O que eu percebi? Que a gente tá aqui no Paraná se matando para resolver um assunto que o pessoal lá da Bahia tá também se matando para resolver o assunto. Aí tá todo mundo gastando energia na mesma coisa e ninguém se conversa. Podia estar compartilhando, podia ter o auxiliar do fiscal ali. Exato. Podia ter, gente, vamos conversar. Então, a gente precisa dessa unidade Brasil também para resolver algumas coisas mais rápidas no CAU. Para chegar lá no CAU BR e falar, gente, é isso, vamos lá, toca pro Brasil inteiro a mesma ideia e vamos. Não cada estado ficar lutando pelo seu
E daí é muita energia jogada fora. Então isso eu acho que o Cal tá perdendo muito tempo nas gestões aí com essa... E daí nisso que a Aliciane está falando, tá? O Leitz, que é o nosso candidato a conselheiro federal, tá? Ele vai trabalhar junto com a gente aqui para levar para Brasília as demandas do Estado. É certo? o nosso representante Paraná em Brasília. Em Brasília, tá? O que não acontece hoje e não aconteceu nas gestões anteriores. E daí não é uma crítica, simplesmente uma constatação. Tá? Então, você tem que fazer uma construção conjunta, você não consegue fazer isso sozinho. Tá? Mas aí, dito isso, agora eu vou voltar lá no pedacinho que a Aliciane falou lá atrás. Que você podia falar um pouquinho mais. Que é a questão das habilitações. Essa é uma questão muito importante para nós, tá? Por conta da questão que a Aliciane falou do restauro, que num determinado momento a gente perdeu, a gente não podia fazer, certo? E daí o Maiolino, que é um expert no assunto da questão da legislação e do regramento no Brasil inteiro, ele talvez seja uma das pessoas que mais entende do assunto, e ele já luta por isso há muito tempo, né? Ele desenvolveu a tese, porque, digamos assim, quando foi criado o conselho, tá, na nossa legislação, na lei 12.378, tá, nós temos uma questão de sombreamento, aquilo que nós, arquitetos, podemos fazer e aquilo que os engenheiros podem fazer. Então... Essa é uma briga que, enquanto eu estava na faculdade, era muito divertida. Isso, tá? A gente odiava todos os arquitetos. Isso, e os arquitetos odeiam os engenheiros, e a gente muito burro, tanto um quanto o outro, porque assim, a gente tem que trabalhar junto. Exato, na vida real não tem nada a ver. Exato, então assim... Mas a gente fica com aquela gana do outro, assim, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, você não pode fazer estrutura, você não pode fazer... Então... Mas restauro foi encaixado, tipo, pro engenheiro fazer? Foi. Nossa, que loucura. É absurdo. Então assim, sem ter tido uma única cadeira na faculdade sobre o assunto, né? Técnicas construtivas e tudo mais que não fazem o menor sentido. Eu sei que o Arthur Cagliari tá fazendo um que é uma padaria super gostosa ali do Vicente Machado. É que eu vi ontem, mas é um restauro, tem a placona do Arthur e ele é arquiteto. Então assim, porque durante um tempo, inclusive, Curitiba, só arquiteto pode fazer obra de restauro. E não só o projeto, a execução também. Tá? Bom, mas aí o que acontece? O Maiolino desenvolveu a tese de uma resolução chamada Resolução 1010, que foi feita dentro do CONFEA-CREA. A gente falou ontem, a gente falou sobre isso. Tá? Então, que é a única resolução conjunta entre engenheiros e arquitetos. Quando foi criado o conselho, está lá na 12.378, tá? Que a gente tinha que resolver numa resolução conjunta posterior à 12, uma coisa que já existe, que está lá, foi feita em 2005, se não me falha a memória. Tá? E quando teve a criação do conselho, logo depois, o CONFEA revogou a resolução 1010. Tá? Mas o trabalho desenvolvido pelo Maiolino e pela advogada Larissa do conselho de recuperar a habilitação de restauro, tá? Foi baseada exatamente na 1010, e daí com isso ficou determinado pelo STJ, não é uma decisão aqui, não é o que quis, aqui, né, local, ou seja, no STJ, tá? Que restauro passa a ser uma atribuição exclusiva de arquitetos. Era por isso que a gente odiava arquiteto. E daí com isso a gente pretende desenvolver uma sequência de trabalho nesse sentido, tá? Porque foi uma decisão conjunta entre engenheiros e arquitetos lá em 2005, quando foi feita a resolução 1010. Tá? E ponto. E ponto. Estava todo mundo de acordo, tá? Por causa das bases tudo curriculares feliz, e tudo mais, estava todo mundo feliz. Tá? E daí, feito isso, a gente acabou fazendo essa assim, nesse divórcio mal sucedido, estamos tanto engenheiros quanto arquitetos mal resolvidos nessa questão. Então a gente vai tentar trabalhar nessa questão, porque é uma simples sequência daquilo que já foi feito lá. Então a gente, para que
a gente pare com essa discussão, porque é uma discussão inócua e que a gente não vai, nem nós ganhamos, nem os engenheiros ganham. Que é a questão de trabalhar junto e achar a melhor solução. Exatamente. E daí, digamos assim, baseado, some-se isso, a questão dos 84% de obras sem um responsável, entendermos todos de forma conjunta que o mercado é muito maior do que aquilo que a gente tem. Nós estamos brigando por um pedacinho disso aqui. E a gente tem que... Gente, o mercado é muito maior do que isso aqui. Tá? Então, assim, cada um no seu quadrado, todo mundo vai ganhar. Né? É uma questão... É muito simples de entender. Tá? Então, assim, quando a gente conversa, eu estou explicando aqui... de forma bem rasa, é fácil de você entender. Então, digamos assim, só que ninguém quer dar o braço a torcer para ir. O bom é que eu sou engenheiro de automação, então não tô nem aí. Mas eu entendo que essa questão é importante, porque, tipo, senão fica travado um assunto, e se ele não sai do lugar, uma classe não vai gostar da outra, e sendo que as duas poderiam estar se ajudando de diferentes formas, né? Por isso que é bom esse debate, entender o que as pessoas querem, o que elas acham, ou até para elas entenderem, porque às vezes a pessoa não faz a mínima ideia do que está acontecendo, de que ela pode fazer aquilo. Às vezes o arquiteto não sabe que ele pode fazer restauro, ou ele não sabe que ele é habilitado para isso, porque tem resolução que permite que ele faça e tal. Tipo, essa é uma conversa sadia. E digamos assim, a gente gera um tabu desnecessário da não discussão sobre esse assunto. Então, agora deixa eu fazer um merchanzinho. Manda bala. Rapidinho. No dia 10 do 10, tá? 10 de outubro, no dia 10 do 10, vamos votar numa possibilidade de resolver a resolução 1010. Então, isso é uma das voto coisas. da chapa 3. Putz, vai ser do chapa 10 também, né? Mas vamos lá. Não. E essa questão que você comentou dos designers de interiores, o que é isso? Que eles ingressaram no... Temos que estudar se é possível uma reversão, se há interesse Mas nisso. o que aconteceu? É que essa é uma história comprida, né? Vamos resumir, Morgan, né? Não, 3 minutos. 3 minutos. A gente brinca aqui na plenária, tem 3 minutos pra falar. Cada um... Então, assim, 3 minutos. Eu não vou citar nomes aqui para não gerar polêmicas, né? Mas tem um deputado federal que trabalhou para defender a possibilidade dos designers de interiores a fazerem determinados tipos de coisas com as quais o conselho não está de acordo. Por causa exatamente referente também a questão das bases curriculares de cada curso. Não é birra, né? Não é questão de não birra. É tipo questão assim, de você sabe, vai botar um médico para levantar uma parede. Exato, mas assim, no frigir dos ovos as pessoas enxergam isso como uma birra. Tá? Você não quer que eu faça. Não, mas não é que você não quer que você faça. Você não teve habilitação e teve o conhecimento necessário para fazer determinado tipo de coisa. Tá? Então, e o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que esta profissão de design fosse reconhecida. Tá? Como eu falei lá no começo, das profissões que são regulamentadas. Então, ela é reconhecida, regulamentada, mas sem conselho. E o que aconteceu em alguns lugares, mas principalmente no estado de São Paulo? O CREA de São Paulo disse assim: ei, que tal se a gente juntasse a habilidade dos designers de interiores com a capacidade técnica construtiva que os engenheiros têm? Eles fazem um bem bolado, e podem fazer lá e vai fazer um projeto melhor. Tá? Então, o CREA, principalmente em São Paulo, abriu as portas para acolher os designers de interiores. Eles continuam sem poder fazer determinadas coisas, tudo mais. Mas eles podem ter a carteirinha do CREA. Exatamente, tá? Então, ele passa a ter uma proteção maior do conselho. Então, é uma discussão bastante grande e que daí gera uma nova discussão que é a relação, por exemplo, em 2010, os arquitetos saíram dos sistemas Confea-CREA, tá? E mais para frente, por exemplo, os técnicos... tem outro... É outra treta, né? Os técnicos em edificações, técnicos industriais que formam hoje o CFT, né, o Conselho Federal de Técnicos, tá? Também saíram do sistema Confea-CREA. E os técnicos, por exemplo, de ordem prática, na regulamentação e na legislação, eles podem fazer obras de até 80 metros quadrados, né, por exemplo, sem laje. Tá? E o que o cara faz? Né? Ele faz uma obra de 80,
Daí mais uma dele. Aí ele faz mais outra hora, faz um aumento de 60 metros. Ai, esses perdem mais, caramba. Adorei. Então, digamos assim, e daí nós voltamos na mesma questão. Tudo isso aqui tá dentro daqueles 15, 16% dos... né? Então, digamos assim, é mais uma briga que não faz sentido. Faz, mas ao mesmo tempo não faz. É perda de, tipo, porque nós energia. estamos brigando por uma fatia muito, muito pequena do mercado. E o que a gente pretende fazer é mudar todo esse paradigma e a abordagem desses assuntos, tá? Para dizer assim, nós temos, isso, o mercado é isso, mais isso, mais isso, mais isso, tá? E nós só estamos brigando por esse pedacinho aqui. E não é isso que a gente quer, tá? Então, vamos trabalhar para que todo mundo ganhe. Tipo assim, se eu ganho, o engenheiro ganha, o técnico ganha, todo mundo ganha. E, no resultado final, a sociedade ganha, porque vai ter um produto melhor. Tá? Então, basicamente, é isso daí. E isso não foi feito, não está sendo feito por todas as gestões, desde a criação do conselho. Porque o foco é em outras Por isso que coisas. vocês querem entrar pra mudar. Até é interessante falar da formação da chapa, né? Por exemplo, tem bastante gente, não sei se 90%, nossa chapa é tudo pessoas que não foram conselheiros ainda, ou coisa assim. E isso às vezes falam, nossa, mas as pessoas têm que saber, né? Eu acho que o conselho tem... Tudo é aprendível. Exato, eu entrei no conselho, eu não sabia nada. Morgan também, primeira gestão, óbvio que tem que ter conhecimento, mas eu acho que maior que isso é força de vontade, de querer entender, de querer aprender. Eu aprendi muito nesses 3 anos, inclusive, até o Morgan tem uma das propostas também é transformar isso num MBA, algo do tipo, até para incentivar mais arquitetos a participarem das gestões, porque a gente aprende muito estando ali na gestão, sabe? E então tem muita gente nova, sim, na nossa gestão, de várias áreas. Tem pessoal da universidade, tem pessoal de patrimônio, tem pessoal de paisagismo, arquitetônico, interiores. É que é bom oxigenar, né? Tipo, dar um... A ideia é pegar um pouquinho de cada área, de cada visão diferente também, idade, pessoa jovem, pegar quem acabou de se formar, é interessante ter a visão de todo mundo e fazer a força lá dentro. Porque essa pessoa está interessada em trabalhar, a pessoa pode não ter conhecimento nenhum, mas ela vai atrás, ela vai... E é isso que vai fazer o conselho, sabe? Não é estando sempre o mesmo grupinho, com as mesmas ideias, com as mesmas coisas, que na nossa visão é o que acontece desde que abriu o CAL, né? Então, assim, são pessoas que vieram desde a época do CREA e de algumas entidades e tudo mais, e no bom sentido da palavra, por exemplo, uma espécie de dança das cadeiras, assim, eu hoje estou aqui, amanhã estou aqui, daqui a pouco eu volto para cá, tá? E isso não tem resultado em absolutamente nada de benefício não é um benefício assim de melhoria tipo, é mais do mesmo. É mais do mesmo, exatamente. Então isso precisa mudar. E com as mesmas pessoas nós não vamos conseguir fazer isso daí. E a chapa de vocês, eu vi, tipo, agora eu não sei, mas a chapa é uma porrada de gente ou a chapa são menos pessoas, mas tem representantes? Como é que é isso? 46 pessoas. Dentro da chapa. 23 Cara, mas eu não conheço nem 46 pessoas. 22 titulares. 22 titulares? Não, 23 titulares. Tem até titular e reserva. 23 titulares e 23 suplentes. Então é uma galera. Por isso que tem bastante gente de várias áreas ali, que é pra contemplar tudo que tá dentro do universo. Não vou dizer que a gente vai conseguir contemplar 100%, mas... Que nem eu falei, a gente não conseguir contemplar, a ideia é ter um representante e que venha, será convidado até nas plenárias para participar, para vir trazer uma palavra. O que não acontece hoje em dia. O representante tal coisa quer dar uma palavra na plenária, vai ter um espaço para isso. O que é uma plenária? Perguntei antes. A reunião mensal que acontece dentro do conselho para tratar de todos os assuntos pertinentes daquele período ou mais, né? Então, por exemplo, os conselheiros ficam divididos em várias comissões, algumas ordinárias e outras especiais, temporárias, tudo mais, para tratar, por exemplo, eu faço parte da comissão de exercício profissional, esse faz parte da comissão de ética, tem uma turma que faz parte da comissão de planejamento e finanças, tem outra que faz da organização e administração, e outra que faz parte da ensino e formação. Essas são as condições. Então, CEF, que é a Comissão de Ensino e Formação,
CEP, exercício profissional, SED, ética e disciplina, COA, organização e administração, e CPFI, que é planejamento e finanças. Aí vocês Essas são as discutem... principais, mas são 2 dias de encontro, né, todo mês. Então, o primeiro dia as comissões se reúnem. Tudo pautado, organizadinho, Tudo assim. pautado e organizado. Nesse ponto não sei, serviço público. Tem que ter ata, tem que ter tudo. Votação para aprovar as coisas e tudo mais. E no segundo dia, que é a plenária geral, que a gente fala, né? Sim. É todo mundo junto, discutindo tudo. Ideias gerais. Gerais e aprovações gerais que precisam ser feitas, né? Desde um evento do CAL até um arquiteto vai ter que ser punido, e aí daí todo mundo tem que votar, ver se tá de acordo ou não. Então, por exemplo, quando você entra em algumas reuniões, no canal do conselho, no YouTube, por exemplo, Estão todas lá. Estão lá, né? É público, né? É público. A geral sim, né? As fechadas, as comissões pequenas não. As comissões. Mas elas estão gravadas e quem quiser pode, e até por isso que eu estou procurando aqui para te mostrar, né? Depois, se alguém tiver... Até no Instagram teve uma... Ou não, no Instagram não tinha ao vivo um negócio assim, né? Eu posto às vezes lá no link, né? Mas todo mundo pode participar? Todo arquiteto pode participar? Pode, é aberto. É aberto, mas não tem participação. Porque de você falta convite, e isso é uma coisa que a gente quer mudar. Então, por exemplo, eu vou fazer reunião aqui em Curitiba, na plenária. Lá, onde quer que seja. Normalmente acontece no conselho, né? Nós, conselheiros, estamos obrigados a participar. Se eu não puder participar, eu tenho que justificar. Tá? Mas assim, ela é aberta para todos os arquitetos. Então, mas os arquitetos, alguns não sabem e depois eles não são convidados. Tá? E a gente vai convidar. Tá? Então, vou convidar. Tá lá, só chegar. E como é uma questão também de defesa da sociedade, é interessante também que algumas entidades organizadas da sociedade venham, a gente convide e tudo mais. Por exemplo, ano passado, e a gente está ajudando, por exemplo, o pessoal da GASP, né, que é a Associação Pós-Pólio, né, as pessoas que têm um problema de alguma deficiência que teve de pólio. Então a gente tenta ajudar. Legal, né? Porque esse é um tema bem complexo. Acessibilidade. É uma das nossas propostas também, que se tornar isso realmente obrigatório, porque a gente vê que tem lá na nossa RRT, inclusive. Vou te mostrar aqui assim, tá? Isso aqui, eu vou fazer o contrário, pra você ver, pra gente poder... Isso é tudo reuniões plenárias gravadas? Tudo, não, isso aqui tudo é resultado de relatórios, por exemplo, da comissão de exercício profissional, tá? Tem tudo no site do tá tudo, tudo público? É tudo público, tá? Então, por exemplo... Eu vou pegar aqui... Tipo, vocês fazem uma ata, daí essa ata fica disponível. Sim, se tiver alguém que foi caçado, vocês colocam o nome dela lá. Então você pega aqui, Vão nem até pela fofoca, pode ir. Daqui, tá? E agora você veja aqui, Tá vendo que não é pouca coisa, né? Tá até aqui, tá? Tudo isso aqui são documentos... resultados do nosso trabalho dentro da comissão de exercício profissional, tá? Então, por exemplo, aquilo que que a maior parte dos arquitetos fala, o que vocês fazem lá dentro? Tem trabalho pra caramba. Tem, a gente tem trabalho pra caramba. Tá? A gente aceita até voluntário. Não, aí já é pegar pesado, né? Calma lá. Mas, tem muito trabalho burocrático lá dentro que as pessoas não enxergam. Então essas coisas aqui são importantes e é um documento, isso aqui está aberto, você entra no site do conselho, vai lá, atas e súmulas, por exemplo, das comissões, está lá, e tipo assim, as atas das plenárias, é diferente, tá na outra aba, tá lá disponível também. E desburocratizar isso daí acaba não sendo muito papel de vocês, porque, que nem vocês falaram, é um negócio federal, né? Então, você tem que seguir as regras ali e é isso aí. E tem gente que não se envolve por isso também. Não gosto disso, não quero isso, nem quero saber. Só que daí acaba reclamando do conselho, porque o conselho tá ruim, porque o conselho não faz nada. Então são poucos que querem realmente se envolver. Eu, por exemplo, caí de paraquedas, né, no conselho. E as pessoas acham também que, por ser uma entidade, uma autarquia, um conselho de arquitetos, né, acham que é aquilo de arquiteto para arquiteto. Então acham que é fácil você chegar lá
e tratar e mudar os procedimentos e tudo mais. E não, você está dentro do regramento público do estado inteiro. Né? Não estou falando do estado do Paraná, estou falando do estado maior. Do estado Exato. maior. Tá? Então, digamos assim, é muito regramento. Por isso que aquilo que a Aliciane falou, né? Uma das nossas propostas, quando você... Eu, por exemplo, para poder fazer um relato e voto de um processo qualquer dentro da Comissão de Exercício Profissional, eu tenho que mergulhar tão fundo na legislação e digamos assim, são várias legislações que você tem que fazer. Então, e agora, quando terminar o ano, por exemplo, tá, eu vou receber, a Aliciane vai receber, nós vamos receber um diploma de que do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2023, nós estamos sendo diplomados como conselheiros do Conselho de Arquitetura. Vai receber um diploma. Legal, bacana, tudo mais, né? Você pode dizer, eu fui conselheiro lá, tudo mais, botar no teu currículo, no LinkedIn, aonde você quiser. Colocar na parede da sala. Mas isso resolve alguma coisa para você? Não e nada, tá? Então, qual é a nossa proposta? Tá? Chamar uma instituição de ensino superior, tá? E a gente faça um trabalho conjunto para que o trabalho do conselheiro se transforme ou num MBA ou num mestrado, certo? É um trabalho voluntário. A gente não recebe salário, não recebe nada, tá? As pessoas reclamam bastante, por exemplo, e estão corretos em reclamar, por exemplo. A gente viaja, tá? Por exemplo, semana que vem tem reunião plenária em Maringá. A gente viaja, a gente recebe ressarcimento pelo deslocamento, ou a gente recebe a passagem para ir e recebe diária para poder ficar lá durante os dias que tiverem reunião, tá? Mas não é salário, é um reembolso. É um reembolso daquilo que você praticamente que você gasta, tá? Então assim, ninguém passa fome, assim, mas funciona bem. Paga o custo. Paga o custo, tá? E o que daí, digamos assim, pra gente poder aproximar qualquer arquiteto, tá? Mas principalmente os arquitetos mais novos, tudo mais, a participarem disso e entenderem o que funciona no conselho, é que a gente quer proporcionar isso, essa possibilidade de transformar isso num MBA ou num mestrado, mas não é assim, mas com a função, por exemplo, de criar um banco de profissionais habilitados para a administração pública autárquica, certo? Por exemplo, a gestão passada terminou com 4 funcionários comissionados. A gestão atual, não nós, né? Que tem o direito de fazer a contratação, né? Hoje tem 13 ou 14 funcionários comissionados. Então, para que o funcionário comissionado tem que ser uma exceção, não pode ser a regra, tá? Então, quando você for precisar de um funcionário desse para alguma coisa, você não traga ele assim aleatoriamente porque ou você traga um conhecido simplesmente e tudo mais. Que a pessoa tenha noção do que seja aquele serviço ali que ela vai fazer. Então isso formaria um banco de profissionais habilitados para a administração pública autárquica. Precisou, tem esses capacitados aqui que tá? Vão resolvendo metade do tempo. Porque Exato. é um curso, gente. Porque tipo assim, até que você se intere de como é que funciona o processo todo dentro do conselho, leva um tempo. Então, digamos assim, para que você tenha eficiência nisso, é um profissional que já saiba como é que funciona o sistema, entendeu? Então, o objetivo é esse. Então, a gente está tentando uma série de propostas para que as pessoas entendam, olha, a gente veio para mudar esse processo todo, certo? A ideia é assim, quem quiser ver, a gente tem 10 propostas fixas das chapas, dessa parte mais burocrática que tá no nosso Instagram. Que vai estar no link ali e tal. É @vote.cal.mo. A gente tem lá nosso Instagram, quem quiser acompanhar. Tem a carinha de todo mundo que tá participando, para o pessoal ir reconhecendo quem é titular e quem é suplente. Tem as 10 propostas fixas.
Mas além das 10, a gente tá atrás aí, né, de várias, que nem a gente falou aí, alguns Ouvindo, plus né? aí pra ouvindo o pessoal, vendo o que o pessoal quer e ver o que a gente realmente pode fazer pelo conselho. Quem quiser vir falar com a gente também, manda mensagem. Isso é uma coisa que eu sugiro muito, é encher o saco de vocês. Mensagem. Pode encher o saco aí, o bom que a gente já tá... Nós estamos assim, vacinado no bom sentido. Porque ao contrário, a gente que às vezes enche o saco porque tipo assim, quando a gente vai pra reunião, tá? Eu não vou pra reunião eu sou representante, tipo assim, eu fui eleito por uma chapa que teve uma certa proporcionalidade naquele momento lá, tá? Mas tipo assim, no momento que eu entrei no conselho, passei a ser conselheiro do conselho, eu não represento mais aquela proporcionalidade, eu represento todos os arquitetos do estado. Não é a tua opinião lá. Não é a minha opinião que vale. Eu, por exemplo, acho que as coisas deveriam acontecer de determinadas formas e os arquitetos acham que tem que ser de outra forma. Então, vou trabalhar por isso. E não é da boca para fora, é de fato. Então, a gente leva as propostas daquilo que as pessoas estão reclamando. Por exemplo, tá? Volta lá. O que a pessoa mais reclama? Falta de fiscalização. Então, vamos trabalhar para melhorar essa questão. Não é o Morgan e a Aliciane que querem. Não. É a galera que quer. A gente é representante da categoria, de todo mundo. Dos 19.700 e poucos arquitetos que tem no estado. Cara, tem 19 mil arquitetos. Sim. Caramba. Só 15.200 e poucos ativos, tá? Mas registro tem 19 mil, quase 20 mil arquitetos. Bastante gente. Isso é bom de um lado, mas não é muito bom do outro. O mercado diz assim, como é que a gente vai? Então, por isso, por exemplo, que as nossas propostas também se baseiam na possibilidade de criar mercado mais para o conselho. Por exemplo, nós vamos bater na porta da prefeitura. Cara, você não tá fiscalizando direito e isso está gerando falta de trabalho para os arquitetos. Então, você faz a tua parte, eu faço a minha aqui. Então, estabelecer um processo conjunto de gerar mercado também para nós. Mas não é assim gerar um mercado porque é um benefício para a sociedade como um todo. Não é o geral, tipo, precisamos ganhar mais dinheiro. Exato, não, simplesmente para melhorar a situação. Mas só que isso reflete numa melhoria do mercado para os arquitetos como um todo. Tá? Então a gente vai trabalhar e muito por isso. E quando a gente fala que a gente quer ouvir eles, arquitetos, é de verdade. É verdade, não é Nosso WhatsApp tá cheio, gente. Pode... E até os outros membros, né? Que estão às vezes falam com eles, se eles não souberem alguma coisa, eles mandam pra gente, a gente vai tirando dúvida. É que o negócio é bem, assim, não parece que tem a proporção que tem, mas quando você ouve e entende como é que funciona, você vê a proporção que tem e a importância que tem em votar e conhecer as propostas e entender como é que funciona e conversar com os representantes, porque se for só à toa, assim... Pode ser que tenha gente, né, que a gente tá não generalizando, mas vai ter uma pessoa, duas pessoas que vão pôr a ideia delas na frente da ideia da sociedade, vamos dizer assim. E isso acaba se tornando um problema, né? Porque, a ideia é os interesses. Então, isso é péssimo, né? Porque, tipo, aí se... Não, mas essa garrafa é verde, eu não gosto muito. Na verdade, não sei se é verde ou azul. Peguei o pior exemplo possível. Mas essa mesa é preta. Então, tipo... mas eu quero que seja azul, então ela vai ser azul. Mas calma, o que os outros querem? Não interessa, ela vai ser azul. E isso é ruim porque, tipo, vocês representam, né? Muita gente e uma cagada que faça, vamos dizer assim, que a maioria não aprova, vai afetar todo mundo. Sim. E ponto. Reflexo, isso é ruim, né? Reflexo pra todo mundo. E uma das formas que a gente tá fazendo isso agora na campanha, a gente criou o Circuito Chapa 3, tá? Daí, o pessoal já deve ter alguns já ido, coisa assim. São eventos em lojas, bate-papos. Que a gente chama os arquitetos, a gente tem esse bate-papo com eles ali, bem informal, nada de microfone, né? É mais um bate-papo mesmo. Uma roda de conversa. São lojas que estão nos apoiando aí, e lógico, eles têm interesse que conheçam a loja também, mas nos apoiando nesse sentido da gente poder receber os arquitetos e falar um pouquinho da nossa visão de proposta. Então, está sendo muito positivo, porque, querendo ou não, muitos arquitetos estão aí nas lojas, e também no interior, né? Vamos fazer alguns encontros no interior do estado também.
Porque a gente vê que eles são muito carentes da parte do CAL, por mais que o número de arquitetos são menores, mas eles precisam também de uma atenção. Se eles são representados, né? É muito importante. Então tem esses encontros no interior também. E é uma forma que a gente tá vendo o CAL estar em movimento pelo Estado. O CAL está em movimento pelo Estado. E aproximando realmente, não só falando que a gente quer ouvir os arquitetos, mas realmente na prática a gente estar ouvindo os arquitetos. Então nesses encontros aí também a gente fica publicando ali, falando, o pessoal vai pondo pros amigos, arquitetos, arquitetas que quiserem participar, pra ter esse encontro e falar com a gente. Isso é muito legal, né? Tipo, eu detesto burocracia. Sim, então, se eu fosse arquiteto, talvez não participasse do conselho e tal. Mas eu acho muito interessante o fato de ter uma classe que é unida. Tipo, isso é uma coisa que a gente fala em vários podcasts aqui. Então, tipo, a questão de concorrência, por exemplo, não tem uma concorrência de, tipo, se eu puder atropelar aquele cara que tá na rua porque eu sei que ele é arquiteto, eu vou. Não existe isso, né? Então, tipo, quando a classe é unida, acho que todo mundo ganha, né? E esse debate é muito interessante pra melhorar a profissão e não só buscando os benefícios tangíveis, né? Tipo, os palpáveis, né? Tipo, descontinho na chave do software e tal, mas tem muitas outras coisas que estão por debaixo dos panos ali, que, tipo, não tá escancarado fisicamente e tal, que é extremamente importante para manter a profissão, tipo, correta, né? Mas, digamos assim, se o conselho, embora não seja exatamente a função dele, né, puder alavancar, por exemplo, por conta desse número que eu acabei de te passar, praticamente 20 mil arquitetos no estado, 15 mil e tantos ativos, tudo mais, mas a gente conseguir, por exemplo, eu bato na porta, assim, eu não posso fazer, embora é uma daquelas coisas que a gente quer corrigir, quando feitas algumas coisas dessa forma, eu não posso privilegiar A ou B numa situação. Por ser uma parte do poder público, tem um regramento para ser feito. Então, por exemplo, eu não posso fechar uma coisa com um plano de saúde. Tá? Eu tenho que abrir para todos os planos de saúde, fazer uma proposta, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, nós, tá? Porque, tipo assim, e eu especificamente, tá? No meu escritório, nós temos um cliente que é um plano de saúde, certo? Então eu estou conversando com eles assim, a gente sendo eleito, tá? Nós vamos sentar aqui e vamos sentar e ver qual é a proposta que vocês podem fazer para os arquitetos, né? Beleza? Beleza, tá? Nosso escritório só trabalha com software original. Estou conversando com o pessoal de software para dizer assim, olha, nós temos aqui 20 mil arquitetos que querem fazer. Como é que nós podemos tratar isso aqui para que os arquitetos tenham... Tá? Então vamos tratar dessa forma, tá? Nós pegamos um período já quando a gestão começou, dentro da pandemia. Então em 21 todas as reuniões nossas foram feitas de forma virtual. A partir de 22 as reuniões começaram a ser presenciais novamente. E as reuniões feitas no interior do estado, o que acontecia? Tá? Era uma ação do conselho de levar algumas palestras de algumas pessoas, né, no interior, e mesmo aqui em Curitiba teve também no dia das reuniões de comissão, à noite, promovido um evento de palestra, alguma coisa assim. Isso, até um determinado ponto, foi bacana, tudo mais, mas é um processo que esgotou porque não traz um benefício, e não é um benefício tangível, tudo mais, assim, o que eu ganho com isso? Legal, escutar uma palestra aqui, tudo mais, mas isso pode ser feito em outro momento, em outra hora, tudo mais. O conselho está aqui tão perto, tá? Eu disse assim, vamos aproveitar esse momento aqui assim, e vamos fazer um workshop com os arquitetos, vamos fazer uma outra coisa, trazer instituições, entidades que possam colaborar de alguma forma, tá? Para escutar os arquitetos e a gente fazer essa interação, porque a gente já está lá. Então, aí não adianta eu pegar e sair daqui e levar um cara debaixo do braço para fazer uma palestra lá, tá aqui bacana e tudo mais, tá? E não escutar, aproveitar a proximidade dos arquitetos que estão no interior para escutar o que eles precisam que a gente faça. Então, mudar a abordagem dessa questão para que eles se sintam atendidos pelo conselho e a gente vê qual é o caminho que a gente pode fazer melhor, tá? E daí, em forma de apoio institucional para determinadas entidades e tudo mais, para que possam trabalhar
e fazer esse trabalho paralelo que o conselho não é a função do conselho, mas que o conselho pode apoiar de fazer. Tá? Perfeito. Eu acho que mas não acontece. Tá? Então a gente está se propondo a fazer esse tipo de coisa. E no dia 10 do 10? No dia 10 do 10, uma coisa muito importante. Esse ano as votações não são pelo Cical, que é o nosso portal normal. Eu ia até perguntar como é que é a votação. Vai ser pelo .gov.br. Então, quem não é cadastrado lá, por favor, se cadastre. Antes, pra não chegar no dia travar tudo. Já tem 1000. E não tenha preguiça de fazer isso, né? É de grátis. É de grátis. Você cadastra lá bonitinho, daí no dia vai ser a votação por lá, né? Isso. E vai ser das... Qual que é o horário? É 24 horas, gente. No dia 10 do 10. É um gap de 24 horas. Das 0 horas, tá? Até as 23h59. Tá. Então não tem desculpa, você vai ter o dia inteiro. Você tem o dia inteiro. Se naquela hora, uma hora que você não entrar, o sistema estiver pesado, qualquer coisa assim, tudo mais. Manda mensagem pra ele. Deixa um tempinho ali. Espera um pouquinho, volta depois. E, digamos assim, até numa outra conversa que a gente teve, pode acontecer, por exemplo, como aconteceu semana passada, assim, uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul e tudo mais. E daí cai luz, cai internet, cai tudo. E, digamos assim, quem estiver naquela região não vai nem querer Tá com outras preocupações. A prioridade é outra e tudo mais. Então essas pessoas estão, né? Mas, digamos assim, pode acontecer de haver um problema nessa questão e a gente espera que não aconteça para ninguém, né? Mas uma das primeiras preocupações quando começou o processo, recomeçou o processo para essa eleição, era tirar a eleição de dentro do Cical, que é o sistema mais complicado, que tem um arquiteto que acha aquele negócio legal. Que funciona. Tá? Então, foi feito um convênio com o TRE do Tocantins, então eles disponibilizaram a plataforma deles e vai ser feito por lá. Então, assim, a eleição do CAU Paraná e a eleição do CAU Rio Grande do Sul. É tudo junto? É tudo junto. Show. Tá, então, digamos assim, são 230 e poucos mil arquitetos no país inteiro votando nesse dia pela recomposição. E o resultado? A princípio vai sair no dia seguinte. Digamos assim, o resultado, na verdade... Já dá pra ver lá, é tipo... Não, digamos assim, não. O resultado, votou... por ser da forma como vai ser, à meia-noite do dia 10, ele tá pronto. Do dia 11? Não, essa parte é como a analogia com a garrafa. Ninguém sabe se meia-noite é ontem ou é hoje. Então, digamos assim... Mas já vai estar divulgado daí. Mas isso é uma coisa que a gente não... Ninguém disse, né? Ninguém disse aí na Comissão Eleitoral Nacional, que é responsável pela divulgação e homologação dos resultados. Então a gente pode dizer que é depois da votação. Sim. Com certeza. Não. Mas a gente pode... E vocês podem fazer campanha... Até o dia. Até o dia. No dia não pode. Pode? Pode. Legal. Pode. Então, você não... É ali que vocês vão chamar o Alok, daí fazer um jogo. Quem dera. A gente tem uma lista, né? Mas é legal, vocês têm o... Carlos, Alok. Todos os gostos pra, né? A Anitta tá marcada pro dia 9. É só mandar mensagem. Assim, tirando as brincadeiras que a gente tem. Mas Não, mas é super importante. Eu acho que essa conversa foi muito válida pra galera entender que exercer a profissão, também faz parte de exercer a profissão, votar nas ideias e tal, conhecer as propostas e tal, E assim, não... Sei que muita gente tá reclamando, mas pra fazer a mudança vão ter que votar, gente. 3, chapa 3. Tipo assim, é uma coisa assim, a gente tem direitos e deveres, né? E as pessoas ultimamente andam muito focadas nos seus direitos, né? Que é mais legal, para que você possa exercer o teu direito, tem que cumprir os deveres. Tem que cumprir. Tem ônus e bônus. E eu acho que a primeira eleição... acho que é a primeira eleição que são 3 chapas, né? É a primeira eleição que são 3 chapas. Primeira que são 3 chapas, então... Briga boa. O percentual aí vai ser... Vai ser acirrado. Espero que não. Espero que a gente esteja 70%, gente. Não, é verdade. Tipo assim, até hoje, assim, o objetivo é fazer a maioria dentro, né? E a gente tem a intenção de fazer isso. Então, estamos trabalhando por isso. Para que a gente, assim,
consiga mudar. Nesse de momento, fato. assim, a gente não acho que fosse bom para uma sequência do conselho como um todo, né? Eu cheguei, inclusive, num determinado momento, ano passado, a propor, de alguma forma, que a gente trabalhasse com uma chapa só. Isso não foi possível fazer, né? Houveram uma série de problemas internos, não com a gente, né? A gente tem um canal aberto com a maior parte das pessoas. Eu tenho um bom relacionamento vou dizer, com todos do conselho. A Aliciane também, né? Mas nesse meio tempo houveram algumas divergências entre algumas pessoas dentro do conselho, o que gerou a criação. A criação da chapa 3. E da chapa 2. 2. Das 3 chapas. A criação O formato que tá é culpa disso. De ter 3 chapas, né? Não, então, perfeito. a nossa já se sabia, né? Que teria e tudo mais, então... Mas a gente está trabalhando pela unidade porque, de fato, nós... quando a gente foi eleito, nós deixamos a chapa do lado de fora do conselho. E, assim, então, a gente não tem... É uma coisa que a gente sabia que existia. Tempo atrás a gente teve a confirmação disso, né? Nós não temos alinhamento prévio em relação, por exemplo, às votações. Cada um vota com a sua consciência. Sim. Tá? Eu não chego para dizer... Foi logo mais Aliciane, arquiteta consciente. Não, mas eu não... Gostei! A gente, antes das reuniões, tudo mais, das plenárias, a gente fala, conversa, tudo mais, toma café, né? Mas eu digo assim, olha, aquele negócio lá, vamos votar assim. Não se faz isso. Mas a gente sabe que tá alinhado. Do outro lado tá alinhado. Né? Ó, vamos votar assim. Né? Então, por exemplo, aprovação de contas, né? A gente para e analisa as contas. E de vez em quando você encontra alguma coisa da qual você não concorda, né? E você diz assim, ó, não concordo com esse negócio aqui assim. Que fique registrado. Que fique registrado. E você pode pegar isso, e isso que você acabou de falar, tá? Se você pegar todos os vídeos do YouTube das plenárias nesse período todo... Tudo vai ter o Morgan com a mão levantada lá. Eu e a Aliciane. Isso aqui não. Hoje a gente não aprova, né? Eu não tô de acordo, então... A gente virou os chatos da não aprovar as coisas. Mas, acontece. Mas de boa. Então, assim, se eu não me sinto seguro, não me sinto à vontade, eu não concordo com determinadas coisas, eu não aprovo. Simples. Não tem... Não é assim, mas isso de forma respeitosa, nada assim, sabe? Você fez, sabe? Eu não concordo com isso, pronto, acabou-se, né? Então, num primeiro momento, até na última plenária que teve em Londrina, né? Teve um momento, assim, que uma parte achou também que não deveria aprovar, né? E uma pessoa falou até no meu nome na hora, né? Ele disse assim, olha, eu não estou entendendo por que as pessoas não estão aprovando isso aqui agora, né? Porque, o Morgan, quando, durante esse período todo, teve uma posição sempre constante e coerente com relação à questão da aprovação das contas. E, de repente, aparece alguém que passou a não aprovar as contas. Discípulos de Morgan. Não é isso, não é bem assim. Dissidência O acaso. Então, assim, não, mas é legal essa questão de cada um votar por si, porque cada um é o profissional, sei lá, e vai dar a opinião, e é isso aí, né? Vida que segue, né? Cada um. Assim, a gente não faz aquela coisa programada, vamos fazer assim, não. Vota com a sua consciência, né? E arca com as consequências, né? Vou fazer uma referência com o BBB, ó. Quem planejou voto. Eu não sou muito acompanhar, mas eu sei que quem planeja voto não dá. Ana, você acompanha BBB ou não?
Não? Ah, então. Mas é isso aí, confiem em mim. Mas, gente, muito obrigado por terem vindo aí. Acho que a gente já falou algumas vezes, mas chapa 3 no dia 10 do 10 vai ter a votação. Cadastra no gov.br. Gov.br, não é mais pelo outro site maluco Cical, lá, não é pelo Cical. site aí, que não é marca de chocolate, né? Não. Cical é o portal lá. Então, pessoal, os links de tudo que a gente falou aí, vai ter o Instagram de vocês, Sim. que o pessoal de vocês está passando aí, e na descrição vai ter o do cal.mo. vote.cal.mo. Então vai ficar na descrição, vocês podem acompanhar e realmente enchem um saco deles, porque Pode encher. é interessante saber das ideias ou tentar pegar sei lá, você tem uma ideia, você joga pra eles e vê qual que é a opinião deles, pra ver se você concorda ou não, e exerça o seu poder de voto aí E se tiver alguma demanda a mais que a gente possa incorporar na nossa plataforma da campanha, sempre bem-vindo. é sempre bem-vinda, porque de você não pode. Às vezes a gente possa não ter coberto todas as demandas que É que os é coisa pra arquitetos têm. caramba também, né? Tem muito. E, São só 20 mil pessoas. E o prazo de 3 anos para pouco fazer tempo. tudo é muito pouco tempo. Tá? Nem sempre vai ser possível Uhum. fazer tudo. Mas, assim, se a gente deixa a semente plantada de determinada coisa, Vai pro próximo. a Vai pro gestão